Bem, gente, hoje na aula de sábado nós vamos revisar todo o gênero de fábula que estudamos durante a semana, né? Então, o que são fábulas? São histórias curtas, geralmente utilizam diálogo entre os personagens. Os personagens são animais, toda fábula tem uma moral. E as fábulas se estruturam de forma simples, possuem um conflito objetivo, tem pouca descrição e muito diálogo. E os personagens usados como personagens representam virtude, defeitos e características dos seres humanos. Ou seja, vamos lá, a primeira característica da fábula, ela é uma história curta. Segunda, ela utiliza muito diálogo entre os personagens. E os personagens são quem das fábulas? Os animais. Toda fábula também tem uma moral, tem um ensinamento, né? E ela também tem uma estrutura simples. Tem um início, tem um conflito, né? E tem um desfecho. Então, as fábulas, elas usam muito os animais, né, no diálogo. Às vezes tem algumas fábulas que aparecem pessoas, mas o principal personagem da fábula são os animais. E os animais são usados como pessoas que apresentam virtudes boas ou virtudes ruins, não é? Aqui mais na frente fala. Nas fábulas, os animais foram colocados em situações que serviu de grandes exemplos para todos, ou seja, tornaram-se símbolos. Isso se chama personificação, ou seja, pegaram os animais dentro da fábula e transformaram ele como se fossem seres humanos, né? Dando característica para eles, como a formiga do trabalho, o leão da força, a raposa da astúcia, não é? O lobo do poder, o cordeiro da ingenuidade. Então, eles transformaram valores que são das pessoas para os animais. Por que animais e não seres humanos? Né? Por quê? Porque a gente sabe que o homem sempre viveu próximo aos animais, domesticava. Então, os animais, no entanto, eles foram ficando mais próximos do homem. Então, foi por isso que foi criado o gênero da fábula, exatamente para mostrar essa convivência muito próxima entre o animal e o ser humano. E por isso que transformaram muitas características humanas para os animais, tá? Moral, as fábulas terminam sempre com uma moral que resume a ideia principal da história, né? Ou seja, o objetivo principal da fábula é ensinar a arte de viver bem, é transmitir um ensinamento, é transmitir uma moral, certo? Também nós temos os provérbios que também transmitem o ensinamento por meio de uma expressão de sentido figurado. Ou seja, as fábulas também têm esse sentido figurado, dá características próprias aos animais que são dos seres humanos. Tá? E sempre com aquele ensinamento. E aqui nós temos alguns elementos de uma narrativa da fábula. E aqui nós temos o asno e a mula, que também é uma fábula. E aqui a gente pode ver a situação inicial, né? Já está até dividido no próprio texto, vocês podem ver, né? Nós temos também o conflito, que é quando começa o problema, que a gente viu do asno e da mula, que o conflito, né? Que um não queria ajudar o outro a carregar aquela carga, né? O conflito, o problema. Nós vemos o desenvolvimento, como é que a história vai acontecendo. Nós temos o clímax, é o quê? O ponto central, que é exatamente aqui na história do asno da mula, mostra o proprietário desesperado com a perda do animal, o asno resolve colocar a carga toda na mula. Então é o clímax, né? Onde esquenta o problema. E o desfecho é a parte final, ou seja, é onde se desenrola realmente tem uma solução, um problema, não é? E a moral é exatamente todo o ensinamento que é do asno e da mula, que mais vale prevenir do que remediar. Então, que vocês depois a gente vai fazer uma atividade dentro dessa fábula do asno e da mula, ok? Mas eu quero que vocês fiquem bem claro as características da fábula. Animais, como pessoas, cada uma com suas características. Fábula é um diálogo que acontece entre os personagens que são animais. Tem sempre um ensinamento, uma moral que transmite ela. Ela geralmente é curta e ela apresenta esses elementos, que é a parte inicial, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Ok? Depois eu vou colocar, não hoje na aula de hoje, mas na aula da próxima semana, na segunda-feira, a gente vai colocar essa atividade do asno e da mula para que vocês revisem todas as características da fábula, certo? Espero que tenham compreendido.